Fala aí, filhão. Bora de manhua? Bora! Hoje é o dia mais importante para esses formandos do ensino médio. Na segunda sala de aula do último ano, o ar estava carregado de tensão e ansiedade. No nosso mundo, temos o exame de admissão para a faculdade. Para os alunos aqui, o amanhã marcava o dia do julgamento de despertar, uma avaliação sobre a qual todos tinham sentimentos mistos. John, acorda. Para de dormir. Disse um garoto ansiosamente, cutucando nosso protagonista, John, que parecia estar alegremente aproveitando sua soneca da tarde. Piscando os olhos sonolentos, a expressão de John mudou de sonolenta para surpresa ao perceber onde estava. Ele se encontrou de volta em uma sala de aula, no meio do burburinho das conversas. De repente, ele se levantou, encharcado de suor frio, o pânico evidente em sua voz. Onde estou? Então, uma enxurrada de memórias invadiu sua mente. O planeta em que ele estava se chamava Estrela Azul, um mundo muito parecido com a Terra. Cidades modernas, ruas familiares e nações existentes. Talvez fosse um universo paralelo, ele pensou. Nesse mundo, um evento catastrófico ocorrido há um século alterou drasticamente a vida de todos. Monstros ferozes surgiram do céu, espalhando caos sobre a humanidade, causando inúmeras mortes e destruição em massa. O povo da Estrela Azul, no entanto, foi abençoado com talentos inatos que podiam ser despertos. Através do julgamento de despertar, os indivíduos podiam desbloquear caminhos para profissões únicas como assassinos, magos, caçadores, guerreiros ou suporte, só para citar alguns. Apenas esses indivíduos despertos e poderosos eram capazes de combater os monstros. Aqueles que falhavam no julgamento estavam condenados a uma existência medíocre pelo resto da vida. A divisão entre os despertos e os demais, em termos de riqueza e status social, era imensurável. Por isso, o mundo se concentrava em formar os despertos, a elite desse mundo. E amanhã, John e todos os alunos do último ano teriam que enfrentar o julgamento de despertar. Nesse mundo, os despertos possuíam riquezas inimagináveis, habilidades formidáveis e inúmeros seguidores. Enquanto John refletia sobre essa situação bizarra, uma realização repentina o atingiu. Todas essas memórias e a trama desse mundo lhe pareciam estranhamente familiares. Era como o jogo que ele havia jogado antes. Como era o nome mesmo? Ah, certo, Apocalipse Online. Era o MMORPG de mundo aberto mais popular, com jogabilidade excepcional e muita liberdade. Um fenômeno global na época. Engolindo em seco, John começou a processar o que estava acontecendo. Olhou para suas mãos, incrédulo. De alguma forma, ele havia sido transportado para um mundo onde jogo e realidade pareciam se fundir. Em sua vida anterior na Terra, no jogo Apocalipse Online, ele havia jogado como guerreiro e alcançado nível 999, a um passo da vitória final. Ele derrotou inúmeros monstros e jogadores, ganhando o título de o melhor de todos os tempos. Mas nem tudo saiu como planejado. Após derrotar inúmeros monstros, ele chegou finalmente à sala final. O que o impediu foi o tempo de recarga de suas habilidades e a falta de dano. Foi cercado por uma horda interminável de monstros invocados pelo chefe final, a poucos passos de alcançá-lo. Entre eles, estavam centenas de monstros de elite poderosos. Exausto, com a saúde humana esgotados, e seu equipamento destruído, ele foi derrotado. De joelhos no chão, sua visão turva, sendo esmagado pela horda de monstros. Ao ver as letras grandes de derrota na tela, ele ficou furioso. Socou o teclado, frustrado e sem aceitar aquele fim. O que veio em seguida foi a tela brilhando com as palavras vermelhas da morte. Ele estava tão perto, mas tão longe. E no instante seguinte, ele foi transportado para esse mundo. A divagação de John foi interrompida por um aluno gordinho sentado ao seu lado, que o cutucou. Perguntou por que John estava sonhando acordado, já que ele mesmo estava tão ansioso que estava arrancando os cabelos. Ron! Disse John, virando-se para o garoto apelidado de Chub, surpreso. Ele exclamou, chamando o nome de Chub. Assim como na vida passada, Chub era seu amigo leal e melhor companheiro durante a escola. Olhando para o rosto familiar de Chub e o jeito nervoso dele, John sentiu que aquele mundo tinha seu próprio charme. Segurou o ombro de Chub e disse que mal podia acreditar que o estava vendo ali também. Chub, um pouco assustado, não entendeu do que ele estava falando e achou que John estava brincando. Ao ver o comportamento tranquilo de John, Chub ficou ainda mais nervoso. Ele sabia que John era inteligente e sempre se saía bem na escola, mas ele mesmo estava tomado pela preocupação.
Segurou os próprios cabelos, ainda mais ansioso. John sorriu, lembrando que, nesse mundo, tanto a aparência quanto a personalidade das pessoas haviam permanecido as mesmas. Parecia que seus relacionamentos e sua vida nesse novo mundo não eram tão diferentes assim. Shub olhou para seu melhor amigo John, com lágrimas se formando nos olhos. Abraçando John, ele desabou. Revelando seu temor pelo próximo julgamento de despertar, Shub demonstrava o quanto aquele momento era decisivo, uma oportunidade única na vida. Falhar na avaliação não seria apenas um desastre pessoal, mas também significaria enfrentar a fúria de seu pai. John, ao relembrar suas experiências passadas no jogo, lembrou que o termo despertar se referia ao momento em que os jogadores tocavam a pedra do despertar dentro do reino secreto da avaliação, sendo essa a única forma de ativar o talento inato de uma pessoa. No entanto, ele se perguntava se ali funcionava da mesma maneira. Conforme ia descobrindo mais, parecia que aquele mundo operava com princípios semelhantes. Shub, sussurrando no ouvido de John, implorou por sua ajuda na prova do dia seguinte. Com um sorriso, John perguntou como exatamente Shub queria que ele o ajudasse. Com uma expressão cômica, Shub disse que não precisava alcançar as estrelas, só precisava fazer o mínimo para satisfazer seu pai. Shub sabia que John era conhecido por sua inteligência e criatividade, e se perguntava se ele conseguiria realizar um milagre de última hora. Embora John tivesse herdado uma vasta memória, ele sabia que os truques e estratégias do jogo talvez não se aplicassem totalmente àquela nova realidade. Até onde aquele mundo espelhava o jogo, e por que ele estava ali, eram mistérios que John precisaria desvendar por conta própria. Levantando-se, John tranquilizou Shub, dizendo que podia contar com ele. Decidiu então visitar a arena de treinamento para investigar mais. Ao sair da sala de aula, Shub, agora cheio de esperança, gritou atrás do melhor amigo e ainda prometeu, se John conseguisse ajudá-lo, o almoço do ano inteiro seria por conta dele. Com um gesto estiloso, John saiu, determinado a encontrar uma forma de ajudar seu amigo naquele mundo estranho, mas ao mesmo tempo familiar. John chegou rapidamente à arena de treinamento, um espaço vasto e movimentado, cheio de alunos. No centro, havia um portal oval cintilante, constantemente irradiando luz branca, por onde os alunos entravam e saíam do reino secreto de prática. O clima era animado. Vários funcionários e professores estavam presentes para manter a ordem. Aproximando-se do portal, John observou diversos alunos discutindo estratégias. Alguns argumentavam que deviam começar pelos monstros mais fáceis, enquanto outros achavam isso uma perda de tempo e mana. Uma dupla exausta saía do portal, apoiando-se mutuamente, claramente drenados. Respirando fundo, John estava ansioso para descobrir o que essa mistura de jogo e realidade reservava. Ele sorriu e entrou no portal. Um clarão branco transformou o ambiente ao seu redor. Já não estava mais na arena. John agora se encontrava em uma floresta, de frente para uma ponte suspensa que levava a uma pequena vila. O cenário era ensolarado, com o canto de pássaros ao fundo. Ao observar o lugar, John ficou atônito, era a vila inicial do jogo, perfeitamente replicada em cada detalhe. Mas sua surpresa não parou por aí. Uma voz mecânica ecoou em sua mente. Sistema detectando hospedeiro. Ligando o sistema de transformação. Progresso, 50%. 70%. 100%. Ligação bem-sucedida. John, confuso, se perguntava, o que é exatamente esse sistema de transformação? Para responder à pergunta, uma janela apareceu confirmando a ativação do sistema de transformação, atualmente no nível 1. Bastante chocante, adquirir um sistema desse tipo logo de cara. Lendo a descrição, o sistema dizia que podia converter duas habilidades ativas, sob certas condições, em uma habilidade passiva extra, cujo poder era amplificado pelos atributos principais do personagem. John ficou intrigado com essa funcionalidade. No jogo Apocalipse Online, a maioria das habilidades eram ativas, e as habilidades passivas eram raríssimas. Ele sabia que habilidades ativas tinham tempo de recarga e não podiam ser ativadas continuamente. Já as passivas estavam sempre ativas, dependendo da chance de ativação. Níveis mais altos de habilidades passivas aumentavam essa chance. John cerrou os punhos, lembrando como sua incapacidade de derrotar o chefe final se devia aos longos tempos de recarga das habilidades. Agora, com esse sistema de transformação passiva, ele esperava superar essa fraqueza. Cautelosamente, John abriu o painel de habilidades, onde foi recebido por vários ícones familiares. O sistema o pediu para escolher uma habilidade para transformar. Suas opções incluíam Uppercut, gancho.
Wave Slash, corte de onda. Slide Tackle, deslize ofensivo. Weapon Switch, troca de arma. Finalmente vendo onde isso ia dar, John decidiu transformar Wave Slash. Ao selecionar a habilidade, uma espada se materializou em sua mão, acompanhada pela notificação do sistema. Wave Slash nível 1 adquirido, um poderoso golpe ascendente que libera uma onda, uma habilidade do tipo AOE que ataca e repele inimigos. A habilidade então foi transformada, concedendo-lhe uma nova habilidade passiva. 30% de chance de ativar outro Wave Slash com mais dano, além de garantir 2 segundos de invencibilidade ao usuário. Boa, mas não quebrada. Surpreso no início, John balançou sua nova espada algumas vezes, maravilhado com a nova habilidade passiva e o dano significativamente aumentado. Impulso, agora o verdadeiro jogo começa. Nesse momento, ele ouviu passos e uma respiração pesada vindo de trás. Ao olhar, viu um minotauro enorme se aproximando. A criatura, com apenas um chifre e músculos saltando pelo corpo, empunhava um machado gigante. Seus olhos, vermelhos de sangue, estavam fixos em Junho. Junho reconheceu a besta, era um minotauro de nível 3, um dos inimigos mais desafiadores da vila inicial. Conforme Junho entrava gradualmente no alcance de ataque do minotauro, a criatura rugiu furiosamente e avançou com o machado erguido. Junho não recuou. Em vez disso, empunhou sua espada, ansioso por um verdadeiro teste de batalha. Ele a balançou, ativando o Wave Slash, que lançou uma poderosa onda roxa, empurrando o minotauro vários metros para trás contra uma grande rocha. Junho havia colocado toda a sua força naquele golpe e observava atentamente enquanto a névoa se dissipava. O minotauro se levantou, ileso. Agora, seus olhos brilhavam com um vermelho feroz. Enfurecido, ele saltou no ar, aparecendo acima de Junho em um instante e desceu com um machado colossal. Junho desviava constantemente, tentando contra-atacar com sua espada, mas seus atributos atuais não eram suficientes para derrotar um minotauro em estado de fúria. No momento crítico, Junho se viu encurralado, o machado da criatura estava a centímetros de sua cabeça. Desesperado, ergueu a espada para bloquear, mas sua arma inferior não resistiu e se quebrou completamente. No entanto, naquele milésimo de segundo, a habilidade passiva Wave Slash foi ativada, concedendo a Junho 2 segundos de invencibilidade. Sem hesitar, ele usou os fragmentos da espada quebrada para liberar a força Wave Slash, agora com um multiplicador de dano de 5x. Junho se abaixou e estocou com força, cravando a lâmina de baixo para cima, do queixo até o crânio do minotauro. A criatura rugiu de dor, deixou o machado cair e foi arremessada contra a rocha mais uma vez. Após alguns segundos de agonia, ficou imóvel. Derrotada. Enquanto o corpo do minotauro se dissolvia no ar, Junho abriu um sorriso de pura empolgação. Ao olhar para suas mãos, percebeu que transformar suas habilidades em passivas não apenas resolvia os problemas de tempo de recarga, mas também aumentava significativamente seu dano, solucionando todos os problemas que enfrentou em sua vida passada. Olhando para o pôr do sol distante, uma chama de determinação acendeu dentro dele. Cerrando os punhos, Junho decidiu que, neste mundo, ele corrigiria os arrependimentos de sua vida anterior. De repente, um monstro gigante com aparência de louva-a-Deus surgiu atrás de Junho. Reagindo rapidamente, Junho cravou sua espada quebrada na cabeça da criatura, fazendo jorrar sangue verde. Então girou o corpo em 180 graus, arrancou a espada e chutou o cadáver da criatura para longe. Após horas de combate ininterrupto, Junho estava exausto. Ao redor de uma grande árvore, havia os corpos de centenas de monstros diferentes que ele havia derrotado. Ofegante, ele examinou sua espada curta quase destruída, refletindo sobre a sensação familiar da batalha, como em sua vida anterior. Tendo treinado por horas naquele reino, ele agora se sentia confiante para ajudar Shubi a despertar seu talento na avaliação do dia seguinte. Mas primeiro, ele precisava que Shubi conseguisse algumas informações sobre a prova. De repente, o sistema reapareceu, solicitando que Junho selecionasse uma segunda habilidade para transformar em passiva. Ao abrir a interface de habilidades novamente, John passou a mão no queixo, ponderando a próxima escolha. Considerando que seus maiores problemas eram o poder de ataque insuficiente e longos tempos de recarga, e já tendo escolhido o Wave Slash, Junho optou por transformar a habilidade troca de arma, Weapon Switch. O sistema confirmou, troca de arma adquirida. Essa habilidade inicialmente tinha um tempo de recarga, mas agora, transformada em passiva, reduzia permanentemente em 30% todos os tempos de recarga de troca de armas. Junho abriu sua mochila e analisou uma variedade de armas iniciais, espadas longas,
espadas curtas, adagas, martelos, machados e mais. Com a nova habilidade passiva, ele percebeu que podia trocar entre essas armas rapidamente durante o combate, aumentando sua flexibilidade e estratégia. Os lábios de Junho se curvaram em um sorriso satisfeito ao abrir o painel de personagem, revelando informações detalhadas. O painel exibia seu nome, raça e nível. Atualmente, ele estava no nível 1, apenas 100 pontos de experiência de subir de nível. Seus atributos estavam assim: Força, 20. Agilidade, 20. Intelecto, 20. Vitalidade, 20. Cada atributo influenciava aspectos diferentes de suas habilidades. A força, por exemplo, influenciava o ataque físico. Poder de ataque, agilidade afetavam a taxa de acerto crítico, evasão e velocidade de ataque. Intelecto influenciava a regeneração de mana e o dano mágico, enquanto vitalidade afetava a vida e estamina. Junho agora possuía duas habilidades passivas, Wave Slash e transformação de armas, com índice de combate de 500. Pronto para o que viesse, Junho saiu da área de treinamento. Ele atravessou o portal, já se preparando para a avaliação do dia seguinte. O grande dia chegou rapidamente, e o salão estava lotado de espectadores. Milhares de estudantes estavam no centro, todos armados e prontos, aguardando sua chance de despertar seus talentos. Perto de Junho, dois estudantes verificavam suas armas e poções, quando de repente a voz de Shubi ecoou por trás. Ele correu até Junho segurando algo nas mãos. Usando o poder do dinheiro, Shubi havia convencido o pai a subornar alguém e conseguir o mapa da avaliação de hoje. Na noite anterior, Junho havia mandado uma mensagem pedindo que ele tentasse conseguir o máximo de informações possíveis. Embora confuso, Shubi atendeu ao pedido. A voz de Shubi era bem alta, então Junho o mandou abaixar o tom. Shubi imediatamente cobriu a boca e, empolgado, compartilhou a novidade em voz baixa. Eles se afastaram até um canto, onde Shubi abriu o mapa, revelando que a avaliação daquele dia ocorreria na Fenda Fogo da Ira, escolhida pelo mais rigoroso de todos, Professor Léo. Shubi acreditava que a dificuldade seria alta, dada a fama de exigente do professor. Ao ouvir o nome Fenda Fogo da Ira, Junho a reconheceu, era um mapa iniciante que ele conhecia bem, com monstros entre níveis 3 e 10. Não seria difícil para Junho, mas para Shubi, em seu estado atual, seria um verdadeiro desafio. Junho então se virou para Shubi e perguntou qual era o nível mais alto de monstro de elite que ele havia conseguido derrotar sozinho em uma dungeon de iniciante. Com um toque de vergonha, Shubi mexeu nos dedos e admitiu que nível 5 provavelmente era seu limite. Junho suspirou internamente com a falta de força de seu amigo e já pensava em usar alguns atalhos para ajudá-lo. Porém, a conversa deles atraiu atenção indesejada. Um garoto loiro chamado Richard, acompanhado de dois capangas, se aproximou com um tom debochado. Ele zombou de Shubi por tentar usar atalhos graças à sua riqueza e começou a fazer piadas com o pai dele. Richard era um riquinho da turma ao lado, cujo pai era um concorrente direto do pai de Shubi. Ele vivia procurando maneiras de rebaixar Shubi. Shubi, irritado, arregaçou as mangas, não ia deixar isso barato. Junho, percebendo a raiva nos olhos do amigo, o segurou rapidamente, pedindo que se acalmasse. Shubi protestou, pronto para colocar Richard em seu lugar. Richard, animado com a reação de Shubi, continuou provocando, dizendo que Junho foi esperto em segurá-lo, pois sabia que ele não venceria. Foi então que Junho, discretamente, colocou o pé no caminho de Richard, fazendo-o tropeçar e cair de cara no chão, arrancando gargalhadas da multidão ao redor. Shubi também ficou chocado. Junho comentou, com um toque de ironia. Não precisava de uma desculpa tão dramática assim. Richard se levantou com o rosto vermelho de vergonha, fitando Junho com ódio. Ele jamais imaginaria que Junho, antes tão apagado, teria coragem de enfrentá-lo. Está procurando sua própria morte, rosnou ele, antes de lançar um soco em Junho. Mas, para a surpresa de todos, Junho segurou o soco com uma única mão, com facilidade. Richard, perplexo, ouviu Junho propor uma aposta. Após Junho soltar seu pulso, Richard esfregou o punho dolorido e zombou da ideia. A aposta era a seguinte, ver quem tiraria a maior pontuação na avaliação, Shubi ou Richard. O barulho ao redor cessou com o atrevimento da aposta. Richard e seus capangas não aguentaram e caíram na risada, achando aquilo absurdamente fácil. Com desprezo, Richard aceitou a aposta e estabeleceu os termos. Quem perdesse teria que correr 10 voltas pelo campo pelado, gritando 3 vezes que o outro era seu pai. Junho apenas sorriu e aceitou. Shubi, suando frio,
ficou paralisado, chocado com a audácia da aposta. Todos ao redor, incluindo os professores, ficaram pasmos. A diferença de habilidades entre Chub e Richard era bem conhecida, um era o pior aluno, o outro, um dos melhores. Depois que o trio se afastou, Chub sussurrou nervosamente para Junho, expressando suas preocupações. Junho, com um gesto tranquilo, tentou reassegurá-lo. Chub estava à beira das lágrimas, lamentando seu desejo simples de apenas passar na avaliação e impressionar o pai. Ele não esperava que as coisas tomassem esse rumo. Ficava claro que ele não tinha confiança em si mesmo. Junho observou a expressão frustrada de Chub, tentando segurar o riso, então o puxou para cima e sussurrou um plano em seu ouvido. Ninguém além de Chub ouviu o que Junho disse, mas sua expressão mudou do pânico para a surpresa, e depois para uma empolgação imensa. Ele então perguntou animado se aquilo era mesmo possível, e Junho apenas assentiu com um sorriso. Chub então se levantou gritando que hoje faria Richard correr pelado e chamá-lo de papai. A multidão ficou completamente perplexa com essa declaração ousada. Logo depois, um homem de meia-idade se aproximou do centro do estádio, atraindo a atenção de todos ao tossir algumas vezes no microfone. Era o reitor, um profissional transferido de segunda classe. Sem perder tempo, ele anunciou o início da avaliação. Conforme os candidatos entravam no portal um a um, Chub flexionou os bíceps com confiança antes de entrar, dizendo a Junho para assistir bem à sua performance. Chegou a vez de Junho. Um clarão de luz branca o transportou direto para a fenda-fogo da ira. O calor dentro do reino secreto era intenso, com lava por toda parte. O ambiente familiar da enorme caverna vulcânica, que dizia-se ser lar de orcs e demônios malignos, se estendia diante dele. A parte inicial da fenda consistia em várias pequenas plataformas suspensas acima da lava, conectadas por caminhos estreitos, onde um passo em falso significava cair na rocha derretida. Para alcançar o chefe final do mapa, os jogadores precisavam escalar montanhas irregulares. É bom estar de volta a uma dungeon de iniciante, murmurou Junho, estalando os pulsos. Respirando fundo, Junho avançou rapidamente pelo reino secreto, seguindo o caminho que lembrava. Logo, encontrou dois monstros, orcs grotescos, musculosos e de pele verde, conhecidos como acólitos da lâmina ardente, armados com adagas afiadas. Assim que fizeram contato visual, os acólitos avançaram contra ele. O ataque repentino assustou Junho, mas ele desviou com facilidade, saltando para trás. Porém, outros três apareceram atrás dele, cercando-o rapidamente. A experiência em vida real era muito diferente de jogar no computador. Agora, em vez de pressionar teclas, ele enfrentava uma batalha física real. Junho puxou uma espada de iniciante de sua mochila. A velocidade e força dos monstros eram notavelmente maiores do que os enfraquecidos da arena de treino. Cercado pelos 5 orcs monstruosos, Junho percebeu que lutar contra todos ao mesmo tempo seria uma tarefa difícil. De repente, o sistema notificou de que sua vasta experiência em jogos havia sido convertida em reflexos corporais instintivos. Junho ficou surpreso. Até isso podia ser transformado em habilidade passiva? Sentiu uma mudança notável em seu corpo, como se uma onda de força tivesse preenchido seus músculos e ossos. Tudo o que fazia no jogo agora era memória muscular. Quando 2 orcs avançaram, Junho desviou com agilidade surpreendente e então saltou uma distância absurda até uma parede. Usando-a como impulso, voltou com um chute poderoso, lançando um dos orcs vários metros para longe. Os outros ficaram atordoados. Com a espada em mãos, Junho sentiu uma onda de empolgação ao se adaptar às suas novas capacidades. Essa habilidade de transformação era incrível, ele conseguia controlar cada músculo do corpo com precisão. Olhou friamente para os orcs restantes, agora confiante em seu novo poder, e os provocou para atacarem todos juntos. Sentindo o desafio de Junho, os 5 orcs investiram ao mesmo tempo. Junho desviou com maestria, posicionando-os em uma linha. Aproveitando o momento, executou um rasteira deslizante que lançou os 5 orcs para o alto. Virando-se rapidamente, ativou o Wave Slash. Em um instante, uma explosão de luz púrpura saiu da espada, formando uma onda circular que atingiu todos os orcs no ar. Mas não parou por aí. O Wave Slash passivo foi ativado logo em seguida, liberando um ataque ainda mais poderoso. A combinação das versões ativa e passiva de Wave Slash foi devastadora. Os 5 acólitos da lâmina ardente foram obliterados, seus corpos caindo pesadamente no chão. Como Junho realizou o que o sistema chamou de movimento especial, recebeu um bônus de experiência de 50%, acumulando 250 pontos de experiência.
Esse ganho rápido levou direto ao nível 3, e seu corpo foi envolvido por 2 brilhos dourados de evolução. Os olhos de Junho brilharam de empolgação. A experiência extra de um abate especial foi um bônus inesperado. Derrotar apenas 5 monstros e já estar no nível 3. Esse mundo é muito mais interessante que o jogo, pensou, sentindo-se cada vez mais envolvido com essa nova realidade. Ele continuou avançando pelo reino secreto, planejando mentalmente diversas táticas com as habilidades e armas de iniciante que possuía. Salão de avaliação, uma grande tela exibia as informações de todos os participantes, e os rankings estavam mudando constantemente. De repente, um nome que subiu rapidamente para o nível 3 chamou a atenção de todos, era ninguém menos que Junho. Estudantes do primeiro e segundo anos assistiam à tela com empolgação, surpresos ao ver alguém subir 2 níveis em menos de 5 minutos. Até o reitor notou o placar. O nome Junho apenas lhe soava vagamente familiar, mas despertou curiosidade sobre quais outras surpresas aquele aluno poderia trazer. De volta ao reino secreto, Junho avançava com agilidade por várias plataformas até que algo chamou sua atenção em um canto, fazendo-o parar. Ele avistou algumas figuras encapuzadas não muito longe, 3 bruxos das sombras, cada um acompanhado por um cão de caça. Junho observou a área atentamente e uma ideia brilhante lhe ocorreu. Ele se lembrou de um bug dos seus tempos de gamer, que se explorado corretamente, facilitaria muito a subida de nível. Rapidamente, pegou uma arma de gancho e atirou para cima, pousando sobre uma grande rocha, de onde tinha uma visão privilegiada dos bruxos lá embaixo. Então, puxou um pequeno dardo e o lançou contra um dos bruxos das sombras. O dardo não causou muito dano, mas chamou a atenção dos 3 bruxos, que imediatamente focaram em Junho. Quando olharam para cima e começaram a conjurar feitiços, as barras de progresso de seus raios das sombras começaram a encher. Junho se escondeu rapidamente atrás da rocha, sabendo que os bruxos de baixo nível só tinham 2 habilidades, invocar cães de caça e lançar feitiços sombrios. Ele tinha certeza de que seu plano funcionaria. Como Junho havia saído da linha de visão deles, a conjuração dos feitiços foi interrompida e as barras de progresso se resetaram. Junho ficou satisfeito com o funcionamento da estratégia, explorando com perfeição a mecânica de visão dos monstros. Ele então continuou atacando com dardos para eliminar os cães, voltando a se esconder logo depois e interrompendo novamente os feitiços dos bruxos. Foi aí que uma cena engraçada se desenrolou. Com os cães mortos, os bruxos começaram a invocar novos ao mesmo tempo. Junho não conseguia conter a empolgação, vendo seu plano funcionar com perfeição. Ele se lembrava bem do infame bug dos novatos, o glitch de invocação infinita dos bruxos das sombras. O erro ocorria quando os bruxos, incapazes de travar o alvo, entravam em um loop lógico, invocando cães sem parar. Cada cão invocado rendia pontos de experiência quando derrotado. Junho executava a estratégia com perfeição, explorando o bug ao máximo. Agora, só precisava esperar o momento certo para atacar. Ele deitou-se, decidido a tirar um cochilo, enquanto os bruxos acumulavam experiência para ele sem perceber. 8 horas se passaram rapidamente no salão de avaliação, e o placar sofreu mudanças significativas. O nome de Junho já tinha sumido das primeiras posições. Os primeiros e segundos lugares estavam no nível 9, os demais do top 10 no nível 8, e os seguintes em níveis 7. Shub estava em 498º, tendo alcançado o nível 4. Os estudantes comentavam, muitos decepcionados com Junho, que havia alcançado o nível 3 mais rápido que todos, mas agora estava no fundo do ranking, ainda no nível 3. Com o tempo se esgotando, o primeiro aluno alcançou o nível 10 e conseguiu realizar a mudança de classe, era Jing Jing, que estava em segundo lugar. Ela subiu para o nível 10 e se tornou a primeira a mudar para a classe de atiradora, saltando para o topo do ranking. A multidão explodiu em aplausos. Mas a euforia durou pouco, pois mais alunos alcançaram o nível 10 e começaram suas mudanças de classe, com vários se tornando espadachins. O reitor assentiu satisfeito com o progresso dos alunos de destaque. Mas sua expressão mudou para decepção ao ver que o nome de Junho ainda estava no fim da lista. O reitor duvidava que Junho sequer conseguiria despertar seu talento. Justo quando os espectadores comentavam o suposto fracasso de Junho, um aluno gritou: "Olha! O último colocado está se mexendo!" Todos voltaram os olhos para a tela e suas expressões mudaram drasticamente. Junho começou a subir rapidamente. Do último lugar para o 400º, depois para o 200º, e logo já estava no 120º. Os olhos do reitor se arregalaram de incredulidade, sem entender como Junho estava subindo tão rápido. Para saber o que aconteceu,
Vamos voltar alguns minutos no tempo. Mais cedo, sem brincadeira, Junho realmente tinha dormido por 8 horas inteiras, e só agora estava acordando. Ele se espreguiçou confortavelmente, depois se levantou e lançou um olhar casual abaixo da rocha onde estava. Seus olhos se arregalaram em choque, a plataforma abaixo estava lotada com pelo menos 400 monstros, e o número continuava crescendo. Junho ficou eufórico, puxou uma metralhadora giratória, Gatling Gun, e mirou nos bruxos das sombras lá embaixo. Empolgado, imaginava quantos níveis conseguiria subir com aquela multidão de cães invocados, e então começou a atirar. A arma tomou vida, disparando balas em alta velocidade contra os inimigos desprevenidos. Embora cada bala causasse pouco dano, a quantidade absurda de tiros foi devastadora. Logo, um dos bruxos caiu, seguido pelo desaparecimento dos cães de caça, e os outros 2 bruxos também sucumbiram. Com o campo livre dos cães, uma luz dourada explodiu ao redor de Junho, e seus pontos de experiência dispararam, acompanhados de uma enxurrada de notificações do sistema. Junho observava satisfeito o aumento da sua experiência com um sorriso no rosto. É assim que se sobe de nível, pensou. Eliminá-los um por um teria sido cansativo demais. À medida que Junho subia de nível, suas habilidades também melhoravam. O multiplicador de dano do corte ondulante foi de 15x para 16x. O tempo de invencibilidade aumentou de 0,2 para 3 segundos. A redução de recarga ao trocar de armas agora era permanente, reduzindo o tempo em 40%. Junho, exaltado, olhava para sua barra de habilidades, se perguntando se no futuro, suas passivas poderiam ser ativadas 100% das vezes. As notificações de subida de nível continuavam piscando. Inacreditavelmente, em menos de 1 minuto, Junho chegou ao nível 13, graças ao massacre estratégico dos bruxos e seus cães. No placar do lado de fora, seu nome disparou para o topo, ultrapassando o antigo primeiro lugar, tornando-se a primeira pessoa a atingir o nível 13. Enquanto isso, os professores que observavam do lado de fora estavam completamente vidrados na ascensão meteórica de Junho na tela gigante. Meu Deus, que velocidade é essa para subir de nível? Em apenas alguns segundos, ele subiu mais de 100 posições. Isso é inacreditável. Como ele conseguiu isso? Nunca vi nada assim em todos os meus anos. O feito de Junho foi tão extraordinário que alguns acreditavam que ele poderia estar entre os 3 melhores do país. Os comentários começaram a surgir sem parar. Os professores estavam em choque com a súbita ascensão de Junho. Mas um dos professores, mais gordinho, sorria com orgulho, apontando para si mesmo e dizendo animadamente que Junho era da turma dele. Mesmo sem entender como aquele aluno, conhecido apenas por ter notas decentes, conseguiu um feito tão absurdo, ele não perdeu a chance de se gabar. Sua risada foi interrompida bruscamente quando sentiu uma presença atrás dele. Ao se virar, deu de cara com o reitor, que, irritado, o repreendeu. Como você pôde não reconhecer um talento desses bem debaixo do seu nariz? O professor não ousou responder, enquanto o reitor balançava a cabeça, decepcionado com sua própria falta de visão, murmurando para si mesmo sobre como também não percebeu esse prodígio antes. Em sua mente, o reitor tinha certeza, os talentos de Junho eram inéditos na história da escola. De volta ao reino secreto, a voz do sistema ecoou nos ouvidos de Junho, com uma nova notificação. Parabéns por alcançar o nível 13. Agora você pode escolher sua profissão e classe desejada. Junho parou por um instante, ponderando. Em sua vida anterior, ele havia alcançado o ápice em todas as profissões, conquistando seus títulos divinos, com uma única exceção. O caminho do vagante sem número classe, um estilo de jogo único que envolvia não escolher nenhuma classe. Esse caminho tinha vantagens e desvantagens claras. A maior vantagem era a capacidade de usar qualquer equipamento, sem restrições, o que permitia combinações extremamente versáteis. Além disso, o vagante sem classe retinha todas as habilidades básicas, coisa que outras classes perdiam ao realizar a transferência. Isso oferecia liberdade absoluta no estilo de combate. No entanto, o vagante sem classe nunca se popularizou por causa de um problema crítico: a falta de poder de ataque. Mesmo alguém habilidoso como Junho não conseguia compensar o dano fraco usando apenas habilidades básicas. Mas agora, neste novo mundo, com o sistema passivo transformador, Junho percebeu que poderia superar essa fraqueza fatal. Com sua experiência e técnica, ele maximizaria o potencial do vagante sem classe. A escolha era clara. Junho escolheu o caminho do vagante sem classe, pronto para corrigir os arrependimentos do passado. Logo, uma nova notificação surgiu.
Parabéns por escolher com sucesso a classe única oculta, vagante sem classe, subclasse, conjurador de runas, Spellbinder. No salão de avaliação, alunos e professores entraram em alvoroço, especulando sobre. Todos estavam curiosos para saber qual classe Junho escolheria. Quando a tela exibiu que ele havia escolhido vagante sem classe, uma classe considerada fraca e inútil, a multidão ficou em choque. O reitor rugiu em incredulidade, furioso, confrontou o professor responsável pela turma de Junho, questionando seus métodos de ensino. Como um aluno seu poderia escolher uma classe tão inútil? A classe dos vagantes sem classe era universalmente vista como sem futuro nesse mundo, uma opinião que ninguém acreditava que pudesse mudar. O professor estava mais ansioso do que qualquer um. Ele explicou que Junho sempre havia mostrado inclinação para a classe Berserkir, tanto nos testes quanto nas pesquisas de preferências de carreira. Após ouvir isso, o reitor se acalmou um pouco, passando a mão pela testa, pensativo. Parecia que Junho realmente tinha intenção de seguir o caminho do Berserkir, até essa súbita e inexplicável mudança de ideia, que o reitor atribuiu à impulsividade e teimosia da juventude. O salão de avaliação foi tomado por um sentimento de choque e tristeza, acreditavam estar testemunhando a queda de um prodígio. Os alunos dos anos iniciais, sem conseguir entender a escolha, começaram a discutir entre si. Um dos estudantes, mais informado, explicou. Embora os vagantes sem classe tenham muita liberdade e versatilidade nos níveis iniciais, eles ficam muito para trás nas fases intermediárias e avançadas, tornando-se o elo mais fraco de qualquer equipe. Enquanto isso, Junho estava completamente alheio à comoção que havia causado. Ele estava satisfeito com seu progresso. Ao atingir o nível 13, seu poder havia aumentado significativamente. Estava confiante de que o sistema passivo de transformação compensaria a maior deficiência do vagante sem classe, o baixo dano. Com sua experiência e habilidade, ele estava pronto para maximizar o potencial dessa classe. Ao abrir seu painel de informações, Junho se deparou com o termo Spellbinder, conjurador de runas, e clicou para ver a descrição. Conjurador de runas é um ramo oculto da classe vagante sem classe. Não pode aprender habilidades em academias ou instituições, apenas por quedas de chefes, boss drops. Além disso, cada novo nível concede 2 pontos de atributo extras. Os reinos secretos são ajustados para a dificuldade máxima por padrão, mas oferecem recompensas aumentadas. Junho ficou espantado com esses benefícios. Primeiro ficou chocado, mas logo percebeu como essa classe era perfeita para ele, especialmente por seu conhecimento íntimo de todos os reinos secretos e seus mapas. Ele bateu no próprio peito, pensando. Essa classe é incrível. Depois de organizar seus pensamentos, Junho decidiu que seu objetivo principal seria aumentar seu dano passivo por meio da velocidade de ataque. Então, alocou todos os seus pontos de atributo livres em agilidade. Como resultado, sua velocidade ficou absurda, os monstros nem conseguiam vê-lo antes de serem cortados em pedaços. Junho sentiu uma melhora tremenda na velocidade de ataque, frequência de esquiva e taxa de acerto crítico. Desde que focou todos os atributos em agilidade, esquivar e atacar se tornaram ações naturais, rápidas e fluidas, uma melhora real nas capacidades físicas, não só nos números. Essa transformação empolgou Junho profundamente. Durante seu avanço, um velho livro caiu do corpo de um acólito da lâmina ardente, chamando sua atenção. O título? Livro dos Demônios. Intrigado, Junho o abriu e começou a ler. Enquanto lia, velhas memórias vieram à tona, ele se lembrou de uma missão secreta interessante no Reino Secreto. Além do chefe final, existiam também chefes ocultos, que só podiam ser invocados ao coletar itens específicos. Porém, restava apenas 1 hora para o fim da avaliação, e o tempo era precioso. Junho decidiu rapidamente ir atrás do chefe oculto. Se tivesse sucesso, isso poderia ser a chave para desbloquear novas habilidades e elevar ainda mais seu poder. Enquanto o fim da avaliação se aproximava, muitos estudantes já haviam atingido o nível 10. Eles se reuniram na área do chefe final, Basilan, se preparando para o desafio supremo. Aquele era o momento decisivo da avaliação. Derrotar Basilan e despertar com sucesso significava um futuro promissor, enquanto fracassar poderia significar uma vida de mediocridade. Basilan, um chefe de elite de nível 10, era um oponente formidável, com atributos excepcionais. Com seus enormes chifres de carneiro e pele vermelha como sangue, ele era a imagem perfeita de uma besta demoníaca. Somente derrotando-o e tocando-o. A Pedra do Despertar, posicionada atrás de Basilan, era o objetivo que os candidatos precisavam tocar para passar na avaliação.
Guardando Basilan, estavam dois guarda-costas poderosos, tornando o desafio ainda mais difícil. Entre os candidatos, um estudante exausto e coberto de ferimentos, com as roupas chamuscadas e rasgadas, respirava com dificuldade, se preparando para a luta. Só preciso derrotá-lo, e vou despertar, pensou, partindo com sua arma em direção a Basilan. Basilan então ativou sua habilidade especial, Sacrifício, canalizando uma poderosa magia contra o estudante. Essa magia causava dano contínuo e, além disso, lançava diversas maldições de debuff aleatórias, reduzindo os atributos base do atacante. Se fosse atingido, as chances de derrotar Basilan seriam praticamente nulas. O estudante foi esperto e tentou usar sua velocidade para desviar dos ataques do chefe. Quando sua espada estava prestes a atingir Basilan, a menos de meio metro de distância, não foi rápido o suficiente e foi lançado para trás vários metros. A dor intensa fez seu corpo tremer, deixando-o incapaz de se mover por alguns instantes. Sentiu seus atributos enfraquecerem e sua consciência começar a falhar. Viu um dos guarda-costas do chefe se aproximando, mas já era tarde demais para desviar. O enorme machado o atingiu com força, e ele foi teletransportado para fora do reino secreto. Do lado de fora, mais de uma dúzia de candidatos já haviam falhado, e o que acabou de cair estava entre os 50 melhores do ano. Muitos ficaram surpresos ao ver um aluno tão promissor ser derrotado. Alguns comentaram que a avaliação daquele ano estava muito mais difícil que antes, afinal, aquele reino secreto era conhecido por sua dificuldade insana, e estava selado havia 10 anos, sendo agora reativado. De volta a Junho, que finalmente chegou à sala do chefe final, ofegante após gastar quase uma hora correndo sem parar para encontrar os itens necessários para desbloquear uma missão secreta. Agora diante do chefe final, ele se aproximou confiante de Basilan, cujos olhos imediatamente ficaram vermelhos enquanto começava a cantar um feitiço sacrificial. Os dois guarda-costas orcs de nível 8 avançaram contra Junho. Apesar da aparência robusta, eram extremamente rápidos. No entanto, para Junho, pareciam se mover em câmera lenta. Ele se esquivou perfeitamente entre os dois orcs e continuou o movimento, dando um chute que os lançou para longe. Enquanto isso, Basilan, ainda canalizando o feitiço e sem a proteção de seus guarda-costas, não conseguia acompanhar o ritmo de Junho. Junho deslizou até Basilan e o chutou para o alto, então sacou uma metralhadora giratória, Gatling Gun, e disparou descontroladamente para o céu. Todos os 10 projéteis acertaram Basilan, que foi lançado ainda mais alto antes de cair violentamente no chão. Os dois guarda-costas orcs, ao verem seu líder ferido, ficaram furiosos, sua pele verde começou a brilhar em vermelho, sinal de que entraram em modo berserker, e sua velocidade dobrou. Mas no segundo ataque, Junho trocou de arma, num segundo ele segurava a metralhadora, no outro, surgiu uma lança prateada afiada em suas mãos. Com a lança em punho, Junho atacou rapidamente os pés dos orcs. Com um estalo seco, os dois orcs sentiram dor extrema nas pernas, como se seus ossos tivessem se partido, e caíram no chão. Normalmente, um golpe giratório como esse causaria apenas um efeito breve de queda, e não fratura. Porém, Junho mirou precisamente nos pontos fracos, atingindo a parte mais vulnerável da canela, o que causou esse efeito incomum. Essa era apenas uma entre centenas de técnicas que Junho dominava. Continuando seu avanço até o chefe, Basilan tentava desesperadamente se levantar, mas dessa vez, a ponta da lança estava apontada direto para suas costas. Sem hesitar, Junho cravou sua lança com força na cabeça de Basilan. Logo após, dois estudantes, um garoto e uma garota, apareceram diante do portal. A garota, um passo à frente, foi a primeira a sair. Apesar de sua hesitação inicial, o garoto a parabenizou. Mas então, ambos olharam para a tela grande que exibia o ranking, e ficaram chocados ao ver que o topo não era da garota, e sim de um estudante de nível 7 chamado Shub, que foi o primeiro a completar a avaliação, sem sequer ter chegado ao nível 10 ou passado por transferência de classe. Eles não faziam ideia do que estava acontecendo. Perder para um estudante de nível tão baixo incomodou muito a garota. Colegas se aproximaram para consolá-los, sugerindo que Shub devia ter trapaceado, especialmente porque o reitor o levou para longe após sua avaliação. O garoto também tentou confortá-la. A garota, tentando manter a calma, estava convencida de que Shub havia trapaceado. Enquanto isso, na sala de conferências da diretoria, o ambiente estava tenso e silencioso. Um homem idoso, ninguém menos que o professor Leo, o examinador-chefe da avaliação daquele ano, e um profissional de terceira transferência de classe, levantou-se de repente. Ele bateu a mão com força na mesa e confrontou Shub, exigindo saber. Você trapaceou.
ao contrário da maioria dos alunos, que talvez. Chub confessou, mas determinado a não entregar seu melhor amigo Junho, insistiu que tudo foi apenas sorte. O professor Liu, lançando um olhar severo para Chub, questionou como ele poderia ter passado pela avaliação sem nem saber quais eram as habilidades do chefe ou como ele se parecia. As palavras do professor Liu eram pesadas e frias, o tom firme e até ameaçador no final. Com calma, ele sugeriu que havia visto as câmeras de vigilância, e que a pessoa que ajudou Chub a trapacear devia ser muito próxima dele. No entanto, ele advertiu que a escola não perdoaria essa pessoa também. Ao ouvir isso, a expressão de Chub congelou, e ele foi dominado pelo medo. Num gesto desesperado para proteger seu amigo, Chub se ajoelhou e assumiu toda a responsabilidade, implorando para que a escola o punisse apenas a ele. Chub então decidiu contar toda a sequência de acontecimentos, assumindo toda a culpa. Ele revelou a existência de um caminho secreto dentro do reino secreto que permitia evitar todos os monstros e alcançar o chefe final sem ser notado. Como os monstros não conseguiam vê-lo, não o atacaram, e ele ficou esperando em segurança por 10 horas, até que se esgueirou por trás do chefe e encontrou a Pedra do Despertar. Chub, apavorado, estava pronto para ser expulso da escola. Porém, todos na sala, incluindo o professor Liu, ficaram em silêncio, atônitos. O professor Liu ficou surpreso ao saber da existência de um talento tão oculto dentro da escola. Ele instruiu o reitor a trazer os registros de Junho. O reitor prontamente apresentou o arquivo pessoal de Junho e um tablet com as filmagens. Enquanto o professor Liu assistia ao vídeo, seus olhos se arregalaram de espanto. Primeiro, ele pareceu confuso, depois, começou a rir, exclamando: "Esse jovem é extraordinário!" Enquanto isso, no salão de avaliação, o portal do reino secreto piscava com mais frequência, indicando que vários alunos estavam saindo. Junho, o único no nível 13, ainda estava lá dentro, com menos de 15 minutos restantes para o fim da avaliação. Dentro do reino secreto, Junho já havia derrotado o chefe final e agora estava diante da Pedra do Despertar. Mas ele não queria sair ainda, seu objetivo era completar uma missão secreta primeiro. Em vez de tocar na pedra, ele retirou 6 itens de sua mochila e os organizou em forma de hexagrama. Uma luz púrpura deslumbrante surgiu, e textos antigos apareceram diante dele. Uma voz então perguntou: "Quem ousa perturbar meu sono?" Junho, empolgado, aguardava o chefe oculto. Com um rugido trovejante, apareceu o chefe secreto, um enorme guerreiro demônio de nível 12 chamado Teeman, coberto com uma armadura metálica vermelha. Ele invocou uma espada rúnica encantada e a cravou no chão, fazendo a terra se partir e magma jorrar. Junho desviou desse ataque com um simples passo para trás. Quando o magma recuou, tudo dentro de um raio de 30 metros foi destruído. Junho manteve a distância. Comparando Teema ao chefe final anterior, a força bruta e o corpo gigante de Teema eram ao mesmo tempo suas forças e fraquezas. Rápido em bolar uma estratégia, Junho provocou Teeman com um gesto zombeteiro. Teeman, achando que Junho o subestimava, ficou furioso. A cada passo, o chão se rachava, e então ele sumiu, ou melhor, disparou em alta velocidade em direção a Junho, balançando sua grande espada. Junho então sorriu de forma maliciosa e, com um movimento preciso, lançou um punhado de areia escondido em sua mão direita. Essa habilidade básica, lançar areia, mira os olhos do inimigo, causando cegueira temporária ao atingir. A areia atingiu com precisão os olhos de Teeman, que entrou num estado momentâneo de cegueira. Teeman, sem enxergar nada, esfregava os olhos desesperadamente. Apesar de não causar dano físico, a areia impediu suas ações de forma eficaz. Surpreendentemente, Teeman revelou uma habilidade passiva que lhe permitia anular efeitos de controle. Junho então posicionou um robô autodestrutivo no chão e se aproximou deslizando. Como Teeman era imune a ser lançado no ar por Tacrocris, Junho deslizou por baixo do queixo dele e executou um uppercut, acertando com força o queixo do chefe. O golpe aturdiu temporariamente Teeman, que ainda se recuperava da cegueira. Aproveitando a abertura, Junho agarrou um dos chifres de Teeman, girou para trás dele e cravou uma adaga com violência em sua cabeça, seguido de um chute frontal que lançou Teeman no ar. Ele caiu bem em frente ao robô autodestrutivo, que explodiu em uma enorme explosão. A sequência perfeita de ataques de Junho deixou Teeman completamente indefeso. Quando Teeman tentou se levantar, Junho lançou mais 2 adagas, cravando-o no chão. Com as mãos no chão, assim que Teeman ergueu a cabeça, foi confrontado por 6 canos de uma metralhadora giratória. Junho disparou uma rajada a queima-roupa, com as balas atingindo sem piedade a cabeça de Teeman. Teeman se viu completamente dominado pelo ataque implacável de Junho,
Após uma combinação perfeita de golpes, Junho saiu vitorioso contra o chefe oculto, Teema. Naquele exato momento, o ranking externo mudou drasticamente, catapultando Junho diretamente para o topo. Essa ascensão inesperada ao primeiro lugar, mesmo sem Junho ter despertado seu talento, causou choque entre os estudantes, gerando caos e acusações de trapaça. Os alunos explodiram em protestos, exigindo explicações, convencidos de que o fato de Junho ainda não ter se mostrado era um sinal de culpa. O professor Leu, assistindo a tudo, balançou a cabeça em silêncio, decepcionado com a ignorância dos alunos. Ele sussurrou, em voz baixa para que apenas o reitor ouvisse. Crianças ignorantes, não fazem ideia do que é um verdadeiro prodígio. O reitor, observando o interesse em comum e a empolgação do professor por um aluno, se perguntou por que ele estava tão convencido de que aquelas eram as verdadeiras habilidades de Junho. À medida que a avaliação se aproximava do fim, com menos de um minuto restante, Junho ainda não havia aparecido. Enquanto isso, no Reino Secreto, o sistema anunciou que Junho, por ter derrotado todos os chefes, recebeu 50% de recompensa bônus. Sua estratégia perfeita contra Teema lhe rendeu mais 200% de experiência, fazendo com que ele subisse diretamente para o nível 14. Enxugando o suor da testa, Junho se maravilhou com sua conquista, seu esforço em completar a missão secreta valeu muito a pena. Com a avaliação encerrada, Junho apareceu no topo do ranking, e seus olhos se voltaram para a Pedra do Despertar. Agora já desperto como um seu Bindindir, ele se perguntou qual seria a relevância da pedra. Curioso, ele tocou a pedra, que explodiu em luz e runas disparando para o céu. Sem conseguir decifrar as runas, Junho ouviu uma voz misteriosa parabenizando-o pelo sucesso. Porém, justo quando seu talento de despertar seria revelado, a voz desapareceu, como se nada tivesse acontecido. De repente, as runas se fundiram ao corpo de Junho, ativando o sistema familiar, que anunciou uma atualização e novas oportunidades de transformação de habilidades. Sua recompensa: um par de botas de longa jornada. E um livro de habilidades que aumentava sua chance de acerto crítico em 20%. Animado, Junho abriu seu painel de habilidades e escolheu transformar a metralhadora giratória. A nova habilidade passiva agora lhe dava 25% de chance de disparar 10 balas garantidas com qualquer ataque de arma de fogo. Satisfeito, Junho pensou em sua segunda transformação, decidiu usá-la em um ataque giratório que daria 10% de chance de derrubar inimigos num raio de 2 metros, transformando um Knock de alvo único em um Knock em área. Com essas mudanças, Junho abriu seu painel de informações. Nível 14. 98 pontos de agilidade. 4 habilidades passivas. Poder de combate próximo a 10.000. Junho saiu do Reino Secreto satisfeito com seu desempenho. A arena inteira estava em alvoroço, muitos esperavam ver Junho passar vergonha. Porém, um repentino clarão de luz no portal, sinalizando o fim da avaliação, atraiu todos os olhares. Quando a luz se dissipou, Junho apareceu, instantaneamente se tornando o centro das atenções. O rosto do professor Leu se transformou, passando por expressões de seriedade, entusiasmo e admiração ao encarar Junho. Ele pensou consigo mesmo. Esse jovem tem um futuro imensurável. A aparição de Junho causou uma nova onda de comoção entre os estudantes. Enquanto alguns olhavam com inveja, outros lançavam acusações de trapaça, e alguns até gritavam com o professor Leu, desafiando os resultados e alegando fraude. De repente, o professor Leu apareceu no centro da arena. Com um grito imponente de silêncio, calou instantaneamente todo o estádio, deixando muitos estudantes amedrontados. O salão da avaliação ficou completamente silencioso, com alunos cobrindo a boca e sorrindo nervosos. O professor Leu caminhou em direção a Junho e perguntou: "Você realmente venceu aquele desafio?" Junho, surpreso com a pergunta, entendeu que ele se referia ao chefe oculto, e com naturalidade, apenas assentiu com a cabeça. A plateia, incluindo muitos professores, ficou perplexa, sem entender por que o professor parecia não apenas tranquilo, mas genuinamente feliz com a confirmação de Junho. O semblante de Leu se iluminou com entusiasmo, e ele deu um tapinha amigável em Junho. Junho recebeu um tapinha no ombro de professor Leu, que o elogiou como merecedor do primeiro lugar e um futuro prodígio. Sua voz ecoou por todo o salão, deixando claro seu apoio incondicional. Nesse momento, 2 alunos que antes estavam em segundo e terceiro lugar, agora rebaixados para terceiro e quarto, se aproximaram. Eles questionaram a colocação de Junho, argumentando que era impossível alguém que ficou por último em avaliações anteriores agora estar em primeiro lugar. Encarando o professor Leu, expressaram sua descrença.
Outros estudantes se juntaram a eles, exigindo provas para justificar a posição de Júnior. Professor Leu, já antecipando esse tipo de reação, assumiu uma postura mais severa. Sua aura imponente, digna de um poderoso profissional de transferência de terceira classe, preencheu a arena. Com uma voz profunda, ele gritou: idiotas de visão curta! Seu tom repreensivo calou a multidão imediatamente. Ele então revelou que Júnior, dentro do tempo limite, havia derrotado um chefe oculto de nível 12. Suas palavras foram afiadas. Se não for ele para o primeiro lugar, vocês realmente acham que merecem esse posto, seus tolos? A declaração de professor Leu reverberou pelo salão, deixando os alunos atônitos e chocados. Ao ouvirem a explicação, os alunos que antes causavam tumulto ficaram momentaneamente em silêncio. A ideia de um chefe oculto era algo desconhecido por eles, pois não estava nos livros didáticos. Então surgiu outra dúvida: como Júnior sabia disso? O foco deles rapidamente mudou para questionar como Júnior descobriu o método para invocar o chefe oculto, convenientemente ignorando o fato de que ele realmente o derrotou, e ainda por cima, um chefe de nível 12. Na verdade, nem os professores sabiam da existência de tal chefe no reino secreto daquela avaliação. Enquanto isso, a professora da turma de Elite Rocket, ao ver seus alunos sendo ofuscados por Júnior, sentiu seu orgulho ferido. Tentando recuperar a autoridade, ela desconsiderou a formalidade e interveio, saltando da plataforma elevada. Ela foi até o centro da arena e exigiu que Júnior explicasse como descobriu o método de invocação do chefe oculto. De forma fria, insinuou que, se ele não conseguisse explicar, seria considerado trapaça, e que Júnior não era digno de estudar naquela escola. Incentivados pela postura da professora, os alunos antes desanimados recuperaram a confiança. Embora decepcionado com aquela reação, professor Leu escolheu não interferir. Mas então, as próximas palavras de Júnior deixaram todos boquiabertos. Por que eu deveria contar para vocês? Disse com um tom calmo. A resposta foi completamente inesperada. Muitos arregalaram os olhos, sabendo que a professora da classe Rocket não deixaria isso barato. O salão caiu num silêncio absoluto, inclusive a própria professora. Ao lado dela, Sankei, o agora quarto colocado, olhou para a professora. Irritado com a ousadia de Júnior, sua raiva explodiu. Empunhando sua espada gigante, acusou Júnior de desrespeito e o desafiou para um duelo. Seus colegas o apoiaram, animados para ver Sankei dar uma lição em Júnior. A plateia começou a vibrar por Sankei. Júnior, sem expressão, olhou para a espada de Sankei, depois para ele, e depois observou a multidão como se visse um idiota à sua frente. Com um tom gelado, respondeu: um duelo? Você é sequer digno. Disse, com um leve sorriso sarcástico. A arena explodiu novamente por causa da resposta fria e provocativa de Júnior, uma verdadeira tapa de luva de pelica. A plateia começou a atirar lixo e xingar Júnior, chamando de bocudo trapaceiro. Até Sankei ficou chocado com o nível de desprezo, ele não esperava ser tão ridicularizado. Nesse momento, Lu Jingjing, que até então estava em silêncio, deu um passo à frente. Ela deu um leve tapinha no ombro de Sankei, sinalizando para ele se acalmar. Então, voltando-se para Júnior, fez uma proposta ousada. Se você está tão confiante, por que não enfrenta nós dois ao mesmo tempo? Essa sugestão causou mais um alvoroço, todos ficaram surpresos ao ver Lu Jingjing disposta a lutar ao lado de Sankei em uma batalha 2 contra 1. Porém, no meio da agitação, Júnior olhou para ela dos pés à cabeça e soltou um deboche. E você é? Quem, exatamente? Essa frase atingiu Lu Jingjing como um golpe. Ela, considerada a sino da academia, a mais bela ou destacada, se sentiu humilhada e ofendida. Respirando de forma acelerada, ela tentou se controlar e respondeu, furiosa: eu sou o sino da academia. Mas parece que você realmente nunca ouviu falar de mim. O Sankei, com os olhos vermelhos de raiva, gritou que ensinará uma lição a Júnior, agora propondo um duelo de verdade, até a morte. A professora da classe Rocket também ficou chocada ao ouvir isso, pois tal duelo não era um simples treino, mas um confronto formal entre profissionais. E naquele mundo, que venerava a força, recusar um duelo era motivo de escárnio público. Mesmo Júnior sendo o primeiro colocado na avaliação, o ambiente começava a se voltar contra ele.